Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar gravando a parte onde a gente vai adicionar as atividades da nossa lista, tá? Basicamente a gente vai estar dividindo as atividades em si em dois pedaços. A primeira parte a gente vai estar adicionando, né, mostrando como é que seria para criar um relacionamento entre listas de atividades, atividades e listas. Criar um formulário para a gente estar colocando essas atividades nas listas. E no segundo vídeo a gente vai estar mostrando como é que seria para poder pegar essas atividades e exibir na tela, né, a partir de uma determinada lista. E com isso a gente vai estar terminando de estilizar também algumas coisas, aprofundar um pouco mais no que seriam os relacionamentos do banco de dados, né, como é que a gente pode estar se reaproveitar também as sintaxes, né, as estruturas que a gente consegue liberar a partir do momento que a gente declara no código esses relacionamentos entre os modelos, tá? Bom, aqui, sem mais delongas, a gente vai direto por a mão na massa. Basicamente o que a gente vai ter que precisar fazer, a gente vai ter que criar um modelo e a gente vai ter que criar as nossas views, né? Vamos começar já criando o nosso modelo, que aí a gente já consegue definir, dizer quais são os campos, né? Como é que vai ser a formatação dessa nossa atividade. E basicamente a gente vai precisar rodar aquele nosso comando do Sequelize para estar criando um modelo, né? Então a gente vai colocar yarn sequelize model .generate. Vamos colocar um name de task mesmo. E os atributos, a gente vai colocar basicamente 3 atributos, né, para deixar bem mais direto. A gente vai colocar um nome para nossa atividade. A gente vai precisar de um campo de checkbox. No caso, a gente vai estar utilizando o campo boolean, né, para ser true ou false, para identificar para a gente se aquela atividade já foi concluída ou não. E a gente vai estar colocando também um inteiro, um list ID, para a gente declarar ou definir qual que é a lista que aquela determinada atividade pertence, tá? Então com isso feito, vamos dar enter. Ele já criou aqui, ó, o nosso modelo. E aí, para afirmar no banco de dados, a gente precisa rodar o comando dbmigrate. Vamos lá, beleza. Até que ele já criou a migração do nosso banco de dados. Agora a gente precisa contar para o Sequelize como é que vai se dar os relacionamentos entre as listas e as atividades. Bom, aqui dentro a gente vai precisar estar utilizando alguns comandos, né, como por exemplo, para o relacionamento entre a atividade e a lista, a gente tem que uma atividade pertence a uma lista, tá? É uma relação de 1 para 1. Então a gente vai colocar o belongs to models list. E aqui a gente vai precisar também dizer qual que é a chave, né? Qual que é o campo que a gente vai estar utilizando para poder dizer que esse relacionamento existe entre esses dois modelos, né? No caso, a chave estrangeira, a gente vai estar utilizando o nosso list ID. E aqui, muito importante, a gente dar um nome para esse relacionamento, né, em si. E basicamente, através de uma atividade, a gente vai conseguir ver uma lista, né? A gente vai conseguir ver qual que é a lista que está associado àquela atividade, tá? Então, basicamente, quando eu tiver, vamos dizer que eu tenho uma atividade com ID 5 e dentro dela eu tenho que essa atividade pertence à lista de ID 6. Então, com isso, a gente vai conseguir, a partir dessa atividade, pegar as informações dessa lista que está relacionada com a atividade em si, tá? Da mesma maneira que a gente faz isso com a atividade, a gente vai conseguir também fazer com a lista. Só que lembra que no início do vídeo eu estava falando que o relacionamento das listas e atividades é de 1 para muitos? Eu tenho que a lista vai ter várias atividades, ela pode ter várias atividades. Então aqui eu vou estar utilizando o hasMany. E aqui eu tenho que passar a nossa chave estrangeira, como fizemos lá no modo de tasks. E aqui, como eu tenho que minha lista pode ter várias atividades, vou estar chamando de tasks, tá? Isso daqui vai ser muito útil para quando a gente for exibir as atividades na nossa tela. Bom, feito isso, a gente já vai conseguir
se aproveitar desse mecanismo aqui. Agora a gente vai estar criando o nosso formulário e posteriormente vai estar colocando a função no nosso controller em si, né? Vamos criar logo a parte que vai estar exibindo o formulário, né? Acho que vai ser mais simples. Vamos criar aqui na mão mesmo um get, onde a gente precisa passar o list ID, né? A gente precisa dizer através da requisição, né? Exatamente qual atividade a gente vai estar adicionando, a qual lista a gente vai estar adicionando aquela atividade, tá? Tasks /new function. Aí aqui vamos pegar e isolar esse nosso list ID em um objeto aqui, uma constante. List ID. Que a gente vai ter que passar isso aqui dentro do pro nosso arquivo, né? Vamos lá, render. A gente vai renderizar um arquivo new dentro da pasta tasks e a gente vai colocar o título new task. Vamos passar aqui o nosso list ID. E por último a gente vai precisar passar o nosso objeto task também, né? A gente vai estar criando uma atividade a partir desse arquivo. Bom, com isso feito, agora a gente pode estar criando as nossas páginas em si. Vamos criar aqui um arquivo, uma pasta chamada tasks. E dentro dela vamos criar um arquivo com o nome new e um outro que vai ser o nosso formulário. Bom, a estrutura, como a gente está querendo criar uma identidade visual, é muito importante que a gente consiga manter um padrão visual, né? A gente consegue, vai ser mais interessante de reaproveitar alguns modelos que a gente já utilizou, como por exemplo aqui para listas. A gente já criou um arquivo aqui que ele já tem um padrão dentro de um card, e do card a gente tem um formulário em si. Então a gente vai conseguir reaproveitar isso daqui, vai ser muito útil para a gente. Aqui o que a gente vai precisar adaptar, basicamente os objetos que a gente vai estar passando para esse formulário em si, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai estar criando uma task e a gente vai precisar dizer a qual requisição também a gente vai estar enviando essa atividade, né? Quer dizer, qual é a requisição que a gente vai estar mandando para esse formulário, né? Como eu quero criar uma atividade a partir de uma determinada lista, eu preciso passar o ID. E é por isso que lá no nosso controlador a gente passou o list ID. E eu quero que tenha um nome no final aqui de tasks, né? Porque aí fica mais compreensível, né, de dizer que a gente está criando uma atividade, né? A gente cria um padrão também nas rotas. Bom, com isso daqui já é para poder funcionar. A gente vai precisar agora pegar o formulário. Com o formulário aqui em mãos, a gente vai ter que adaptar. Como a gente criou 3 campos para nossa atividade, o list ID, a lista em si, a gente vai estar repassando ela através do controller. Já vou mostrar como é que isso vai acontecer. Então aqui no nosso formulário a gente vai precisar mandar um nome da nossa atividade e o campo done, né? No caso a gente vai passar um checkbox aqui para a gente estar marcando se aquela atividade já foi concluída ou não. Vamos só trocar aqui o nome dos nossos campos. Task. E vamos pegar o nosso campo de checkbox lá no Bootstrap. Aqui a gente já tem por padrão, descendo aqui na parte de formulários, a gente tem aqui essa seção de checks em radius, né, que é basicamente esse tipo de input aqui. A gente consegue reaproveitar que está aqui marcado pra gente. E aqui dentro a gente vai precisar fazer uma adaptaçãozinha, tá? Para que a gente consiga passar o campo com o valor correto, né, para o nosso controller. Vamos colocar aqui no label o nome do nosso campo. Aqui a gente precisa passar o nome do campo em si, né, que é o done.
Como também a gente precisa dizer para esse formulário qual que é o valor padrão que eu quero que seja passado quando o checkbox estiver marcado, né? Então a gente vai colocar um default checked igual a true, que esse é o valor que eu quero que seja passado, né? E aqui dentro do value eu quero que seja passado o valor da task, né? Caso ela esteja marcada, né? Isso aqui pode ser útil também quando a gente for fazer a atualização, né, da atividade em si. Se a gente quiser editar algum nome ou marcar que ela não foi atualizada, por exemplo. Bom, com isso já é para a gente conseguir estar fazendo a criação em si, né? Primeiramente, a gente vai estar conseguindo no mínimo visualizar o formulário. Para isso a gente vai precisar adicionar o botão, né, que a gente vai estar sendo redirecionado para essa atividade em si. Então a gente vai estar colocando aqui o nosso endpoint, né? Tasks/new. Vamos colocar uma coloração diferente, né? Vamos utilizar um warning aqui. Vamos colocar o ícone que a gente já estava utilizando aqui para poder adicionar a lista, né? Vamos reaproveitar, que é o fa circle plus, e colocar o nome também, né? Que aí a gente vai conseguir ver logo de cara que a gente está, ao clicar no botão, a gente vai estar sendo redirecionado ou vai de alguma maneira já estar criando alguma atividade, né? A gente consegue deixar de maneira intuitiva, né, para o usuário o que vai estar acontecendo a partir do momento que ele clicar no botão. Bom, com isso a gente já consegue, já tem um servidor aqui rodando. Vamos lá no nosso projeto. Já deve conseguir visualizar no mínimo o botão e o nosso formulário. Bom, botão adicionado, clicando aqui, a gente vai ser redirecionado para o nosso formulário de tasks. Vamos só colocar uma margem aqui nesse done, né, para poder ficar mais interessante. Vamos ver aqui no formulário. Vou colocar a margem top de 3. Pronto, já está mais espaçado. Agora vamos criar a nossa requisição para poder criar a task de fato, né? Vamos ver, vamos lá nas listas novamente. Aqui dentro a gente vai estar criando uma rota post. E de novo a gente tem que passar o list_id barra tasks. Beleza. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa identificar qual que é essa lista, né? A gente precisa encontrar a lista primeiro, né? Então, a gente vai ter que dar um dblist. Como a gente está passando o ID da lista, a gente vai conseguir utilizar um método para buscar a chave primária, né? Então, vamos utilizar aqui o find by primary key. Então, com a lista, eu vou criar a nossa atividade, né? Ah, muito importante, faltou criar a nossa constante, né? Bom, com a atividade criada, eu quero então exibir no console log, né, essa atividade. Isso aqui é só para a gente conferir, né, que está dando certo. E eu quero que seja redirecionado para a página de listas. Beleza? Vamos dar um console log também no na nossa requisição, no body da nossa requisição, né, para a gente ver o que é que está sendo passado também. Então, beleza, rota criada. Com isso é para a gente já estar conseguindo fazer no mínimo a criação da nossa atividade e ser redirecionado para nossa tela de listas, né? Vamos dar uma atualizada aqui no projeto. Vamos colocar atividade 01. Pronto, a atividade é para estar salvo, né? Vamos verificar lá no nosso terminal. Olhando aqui,
a gente consegue ver que a atividade de fato foi criada, né, foi salva. Atividade 01, pertencente à lista de ID 3, e o Done veio como null. Bom, o que está acontecendo aqui, né? Primeiro de tudo, o list ID está sendo setado a partir do momento que eu faço a criação da atividade a partir da lista, tá? Então, não tem necessidade de eu estar passando o list ID a partir daquele formulário. Por si só, como eu estou fazendo a criação dessa maneira, meu list ID ele já vem setado por padrão por conta do relacionamento que a gente criou lá no início. O outro ponto muito importante também a respeito aqui do campo Done dessa vez é que ele está vindo nulo porque está sendo passado como um parâmetro vazio, né? Como a gente não marcou nada, por padrão, o campo do checkbox ele envia nada para o nosso servidor. Então, como não enviou nada e a gente não colocou nenhuma validação para esse nosso campo Done, ele vem como vazio aqui por padrão. Agora, vamos fazer um teste criando uma atividade e nessa atividade a gente vai marcar que ela já está feita, né? Vamos ver o que acontece. Vamos criar aqui de novo nossa lista número 1, atividade 02, vamos marcar dessa vez, salvou, deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver como é que está sendo passado o valor do nosso campo. Pronto, isso aqui está acontecendo porque ele está entendendo que o valor do nosso campo boolean está sendo passado com uma string vazia ao invés do valor de true. Vamos dar uma olhada lá no nosso formulário. Vamos ver, name done, default. Ah, faltou um T aqui, que é o valor quando o nosso checkbox está marcado, né? Vamos dar uma atualizada lá no nosso projeto. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Já sei, vou derrubar o nosso servidor, subir novamente. Vamos ver se a gente consegue carregar o projeto e criar uma nova atividade novamente. Acho que aqui não vai cair mais. Vamos lá, criar atividade 02. Vou pausar aqui o vídeo rapidinho só para descobrir o que é e já volto. Só pessoal, só corrigindo aqui um erro que acabou acontecendo. Isso aqui vai ser muito importante também para a gente conseguir entender também como é que está funcionando essa parte dos relacionamentos no nosso banco de dados. Bom, basicamente o que acontece é que, como a gente não está acertando nenhum valor para o padrão no nosso campo Done, e quando a gente passa aqui o valor do campo task.done já está indo vazio, né? Então quando a gente acaba marcando o valor do nosso campo, infelizmente ele acaba sendo já enviado como vazio, que é o valor que está aqui dentro, e por isso acaba acontecendo esse erro, né? Porque quando a gente marca o nosso checkbox, ele marca para poder enviar, e quando a gente envia para o nosso campo Done uma string vazia, no lugar de um booleano, true ou false, acaba acontecendo esse erro, porque o que o banco de dados estava esperando receber seria um valor do tipo boolean, né? Bom, por padrão, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma regra no nossa migração. Vamos só derrubar nosso servidor aqui. Vamos voltar a nossa migration aqui. db migrate, undo. E na migração a gente consegue fazer o seguinte. Aqui a gente vai colocar um valor padrão, tá? Default value. Vamos deixar por padrão o valor de false, porque assim a gente consegue reaproveitar essa nossa estrutura aqui no formulário, que aí a partir do momento que você envia esse campo aqui como false, né, por padrão a gente vai conseguir ter um done já marcado ali como false, e quando a gente marcar no nosso formulário também ele já vai estar como true ou false, né? Então a gente vai conseguir manter essa dicotomia dentro do nosso campo. Vamos colocar
Primeiro a gente precisa rodar a nossa migração novamente, né? Já que a gente desfez ela, agora a gente tem que colocar para fazer novamente. Beleza, vamos subir nosso servidor. Agora vamos lá no nosso front. Vamos tentar fazer a criação novamente. Ver o que acontece, né? Atividade 02. Só pessoal, voltando aqui. O erro basicamente era porque a gente estava passando realmente o campo vazio, né? Mas aí a modificação que eu tinha feito no início não estava funcionando. E o motivo disso estar acontecendo é porque aqui no projeto, primeiro de tudo, né? Como a task.done, aqui o campo em si, ele não estava com valor nenhum, o velo ele acabava sendo enviado como vazio, né? Quando a gente marcava o campo. Para a gente conseguir enviar algum valor a partir do momento que a gente salva o valor do campo definitivamente, né, quando a gente modifica, né, o campo ali, a gente precisa tirar essa tag value aqui, que basicamente era o que estava atrapalhando, que vai funcionar da seguinte maneira: quando a gente marcar o campo checkbox, ele vai enviar como true, tá? Quando a gente não marcar, o campo checkbox aqui ele vai estar sendo enviado como vazio, mas como não vai estar recebendo nada, a gente não vai estar nem mesmo enviando o valor do campo, o Sequelizer ele vai entender que deve salvar nesse campo done o valor de false. Vou estar mostrando para vocês aqui como é que vai funcionar das duas maneiras, tá? A primeira maneira aqui seria criar a nossa atividade. Vamos voltar lá para o projeto. A primeira maneira seria criar a atividade aqui com o valor do campo zerado, né? Vamos olhar lá no nosso terminal. No terminal, a gente vai ver que o campo done ele foi salvo como false, que é o que a gente colocou lá na nossa migração, né, para poder estar salvando como padrão, valor false. Está salvando aqui. E quando a gente marcar lá no campo, é para ele estar salvando também como true, tá? Marcar aqui atividade 04. Depois de marcar, a gente vem aqui no terminal e confere. Ele está já passando o valor true como deveria, que era o comportamento que a gente estava querendo desde o início, tá? Bom, com isso a gente encerra a parte de adição de atividades, né? Próximo vídeo vai ser para a gente mostrar na tela as atividades dentro de uma lista. E nesse ponto a gente vai conseguir entender também como é que a gente vai se aproveitar, se utilizar do relacionamento também, né? Relacionamento de uma atividade de uma lista com várias atividades. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou!